Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar falando dos 10 livros que autores famosos simplesmente mais tarde rejeitaram. Eu sou a Aline e você está no canal Anota Aí Oficial. Pedindo para vocês se inscreverem, ativarem o sino e deixarem um joinha para fortalecer o canal. Em 10º lugar, Dante Gabriel Rossetti. Dante levou uma vida cheia de paixão e turbulência. E nos meados do século XIX, seus parentes eram escritores renomados e sua mulher era uma modelo da época. Só que junto com sua expressão criativa, ele tinha vários casos com várias mulheres. Isso levou a mulher dele a um suicídio por Laudame. E ele colocou vários poemas no cabelo dela. Uma história meio mórbida, né? Anos depois, ele desenterrou esse caderno, só que já estava comido aí por praga, por várias coisas, que, né, com o passar do tempo, enterrado um caderno de poema. Se perdeu muitas coisas, só que eles conseguiram recuperar algumas coisas e foi publicado. Recebeu muitas críticas na época. Na verdade, ele carregou essa culpa pro resto da vida, né, da morte dessa esposa. E foi a publicação mais vergonhosa do autor. Em 9º lugar, Franz Kafka, que queimou 90% dos seus escritos. Se você pensou em ler a Metamorfose no ensino médio e não gostou, imagina ele próprio que ele não gostava da própria obra. No leito de sua morte, Kafka pediu a um amigo para que destruísse o resto das suas anotações de vários escritos. Esses escritos chegaram à secretária de Kafka e acabaram nas mãos das filhas do Kafka, e agora tem uma batalha judicial aí por esses escritos. A amante dele manteve 20 escritos escondidos. Eu sei que para você renunciar à sua obra, só chamas mesmo, só botando fogo, porque senão pode acabar passado por aí. Então, o pedido de Kafka não foi renunciado. Em 8º lugar, Dom DeLillo é um dos autores aí da pós-moderno de nome, né? Depois de 6 romances aclamados pela crítica, ele escreveu um livro chamado Amazon e não teve uma repercussão boa na mídia. A história mostra uma jogadora de hóquei que tem várias polêmicas com envolvimento com treinadores, então é uma falsa biografia. Ele nunca admitiu escrever esse livro. Em 7º lugar, William Powell, que tem um livro aí controverso sobre anarquia, de como ensinar a fazer explosivos, a esconder drogas. É um livro aí que, apesar de muito polêmico, tem seguidores, né? Porque pro mal sempre há seguidores. Só que o autor escreveu esse livro quando ele tinha 19 anos e ele estava recrutado para a Guerra do Vietnã. Então ele estava cheio de raiva quando ele escreveu esse livro. Então ele foi na mídia e pediu para que não comprassem esse livro. Ele acabou perdendo os direitos sobre o livro. É uma mancha negra aí no autor. Em 6º lugar, Stephen King. Ele tem um livro chamado Rage, que conta a história de um aluno que vai à escola e mata várias pessoas. E é um livro que deu muitas críticas e o Stephen King não gosta porque aumentou muitos casos de violência nas escolas depois desse livro. King escreveu a história com o pseudônimo de Richard Baum durante a época escolar, e esse livro ele foi retirado das editoras, foi banido. Ele tem uma cópia no seu armário, apenas isso. Em 5º lugar, Mark Twain. Ele tem é mais como se fosse uma peça teatral sobre sexo, peido, umas coisas bem bizarras mesmo.
sobre o reinado. Nessas histórias, ele reuniria a Rainha Elizabeth, Shakespeare e várias mulheres do reino para uma conversa bem-humorada. Ele manteve por 26 anos escondida essa história. Ele não queria que esse trabalho ofuscasse uma obra como Tom Sawyer, por exemplo. Em quarto lugar, Martin Amis. Esse autor ele é conhecido por temas sérios, né? E toda vez que perguntam sobre essa obra para ele, ele prefere não falar. Então ele negou totalmente essa obra. O nome da obra chama Invasion of the Space Invaders e cativa leitores porque fala dos primeiros videogames. Então as pessoas compram até hoje. Tem até uma citação bem inteligente de chamar a atenção do Pac-Man para ele não sucumbir às linhas machistas. Então é uma coisa inteligente, né? Muito legal. Em terceiro lugar, temos Nikolai Gogol, um escritor russo que era muito renomado na época e inclusive ele influenciou Dostoiévski. Dentre suas obras, Dead Souls foi uma obra que se destacou por ser uma releitura da Divina Comédia de Dante. Ele viu nesse poema mudanças sociais. Só que um padre falou para ele que a obra estava afrontando Deus. Então ele pegou e queimou a obra. Ele já estava no segundo livro, tinham partes do terceiro até, e ele queimou a obra e faleceu 9 dias depois. Em segundo lugar, temos Ian Fleming, conhecido por escritos do James Bond. No meio dessa popularidade que ele tinha, ele escreveu um livro, até anotei aqui, The Spy Who Loved Me. Esse livro mostra uma versão alternativa de Bond, onde temos uma mulher que perde a virgindade no cinema, trabalha como secretária, faz um aborto e administra um motel em dificuldades. Ele sofreu severas críticas com esse romance e ele próprio achou que estava uma porcaria mesmo. Só que temos aí uma peculiaridade. Tem um vilão que aparece nessa história que ele tem os dentes de metal e aparece como vilão nos filmes do Tubarão. Então não foi tudo uma coisa ruim, né? Teve uma inspiração boa. Em primeiro lugar, temos Hergé. Não sei se é assim que fala, né? Ele é o escritor dos livros do Tintin. Só que ele escreveu Tintin no Congo e foi muito controverso. Mostra vários escritos racistas. Tintin na terra dos soviéticos foi duramente criticado e admitido pelo autor muito tempo depois que foi um erro juvenil. E aí, o que vocês acharam da lista? Deixem aí nos comentários qual livro vocês acham que não deveria nem ter sido escrito. Estou curiosa aí para saber. Estou deixando os links dos meus outros canais na descrição. Conheçam e se inscrevam. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!